Nas duas aulas anteriores, eu falei sobre a revelação divina e como ela aconteceu. Só que nessa aula eu quero falar sobre a diferença entre a revelação pública e a revelação privada. Agora, perceba que não são três tipos de revelação. Não é que existe a revelação divina, a pública e a privada. São apenas dois tipos de revelação: a pública e a privada, ok? Vamos lá. Já falamos, né, sobre a revelação divina na aula passada. Essa revelação em que Deus demonstra sua vontade e o seu projeto salvífico é denominada também de revelação pública. Por quê? Porque Deus fala a todos os homens. Então, toda aquela aula, na verdade, as duas aulas anteriores, em que eu abordo a revelação divina, eu estava me referindo à revelação pública, ok? Por que pública? Porque Deus demonstra a sua vontade, demonstra o seu projeto salvífico para toda a humanidade. Apesar que no Antigo Testamento nós temos a revelação pública particular. Por que particular? Porque estava restringida a um povo, tá certo? Então, era pública, mas era particular. No Novo Testamento, com Jesus Cristo, a revelação continua sendo pública, só que agora ela ganha contornos universais. Agora, a revelação pública de Deus não é mais para um povo específico, não é mais só para Israel. A revelação pública de Deus na nova e eterna aliança agora é universal, abrangida para todos os seres humanos. Então, esta é a revelação pública, que teve um período particular e o período universal, mas continuou sendo revelação pública. E nós temos também a revelação privada. Vamos aqui ler o parágrafo do Catecismo 67. Preste bem atenção. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram relacionadas pela autoridade, desculpa, foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Parou, parou, preste bem atenção. Algumas revelações de Nossa Senhora, dos santos, elas são, por mais que elas sejam reconhecidas pela igreja, elas são privadas, elas não são públicas. Marterson, qual a diferença, então, de pública para privada? A revelação pública, tá certo? É Deus revelando a sua vontade e o seu projeto salvífico ao povo. Tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação, Deus já manifestou na sua revelação pública, tanto particular no Antigo Testamento, como na revelação pública universal no Novo. Ok? Então, as revelações privadas, elas não têm o mesmo objetivo da revelação pública. Deus mostrar ao ser humano aquilo que ele quer para a salvação do ser humano. Porque tudo já foi revelado. Ok? Olha aqui em destaque, ó. Todavia, não pertencem ao depósito da fé, ou seja, as aparições marianas, as mensagens dos santos, as aparições dos anjos, ok? Por mais que sejam autorizadas pela fé católica, por mais que sejam reconhecidas, não compõem o depósito da fé. O que é o depósito da fé? O depósito da fé é todas aquelas verdades reveladas por Deus em Cristo e que acabou com a morte do último apóstolo. Isto é o depósito da fé, que são todas aquelas verdades necessárias para a nossa salvação. Ok? Vou dar um exemplo. Nossa Senhora de Fátima pediu que o ser humano fizesse penitência, né? Rezasse muito, fizesse penitência. Isso não compõe o depósito da fé. Primeiro, Cristo também pediu isso. Os apóstolos também pediram isso. Então, não faz sentido duas coisas iguais comporem o depósito da fé, ok? Mas mesmo que Nossa Senhora tivesse pedido uma coisa nova em uma de suas mensagens, em uma de suas aparições, esse pedido mariano não iria compor o depósito da fé. Ou seja, não seria regra necessária e obrigatória que eu cresce para que eu fosse salvo. Ok? Então, ainda sobre as revelações privadas, o seu papel, o papel dessas revelações não é aperfeiçoar,
nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la plenamente numa determinada época da história. Ou seja, as aparições dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora, eles não têm esse objetivo e nem poderiam ter, tá? Que são dois objetivos heréticos. Primeiro, é aperfeiçoar. Então, se um santo, se um anjo, se Nossa Senhora aparecessem dizendo: "Ah, nós viemos revelar algo que Jesus não revelou", seria heresia, seria loucura, seria uma ação diabólica. Ou viemos complementar. Então não é que Jesus não revelou, não é que os apóstolos não revelaram, é que ficou incompleta. Nós viemos complementar. Também seria uma ação diabólica, ok? O objetivo das revelações privadas é apenas guiar o ser humano, é uma espécie de pedagogia divina que Deus autoriza para que o ser humano, inclusive, viva corretamente o depósito da fé, ok? Então, guiado pelo magistério da igreja, os sentidos fiéis sabem discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à igreja. Tá certo? E aqui o catecismo encerra com a seguinte afirmativa: a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Então vamos lá, para finalizar. Todas as verdades necessárias para a nossa salvação e que nós somos obrigados a acreditar estão contidas na revelação pública universal de Cristo e de seus apóstolos. As revelações privadas, elas não têm o objetivo, tá certo, de complementarem ou corrigirem ou aperfeiçoarem esta revelação de Cristo e dos apóstolos. O objetivo delas é nos ajudarem, né, nos ajudarmos, inclusive, a viver esse depósito da fé, essa fé católica. Amém? Qualquer dúvida me pergunte, eu vou colocar esse documento aqui à sua disposição para você baixar.